Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências e hoje iremos continuar a falar, né? Porque em ciências nós estudamos muitos seres que têm vida, né? Os seres vivos. É um dos objetivos do estudo de ciências, da ciência, né? É estudar tudo que tem vida, né? Claro que tem elementos que não têm vida, que também é objeto de estudo da ciência, porém, a grande parte do conteúdo de ciências é destinado ao estudo dos seres vivos, né? Bom, então, continuando a falar dos seres vivos, nós vamos começar a falar hoje sobre as plantas, como o nosso título está aí mostrando. Vamos ver então. Olha só que imagem linda! Quem nunca desejou descansar embaixo de uma sombra, de uma árvore como esta, chegar embaixo dela, talvez subir, né, nos seus troncos, nos seus galhos, sentar ali, ou quem sabe sonhou em até ter uma casa na árvore. Confesso para vocês que eu tinha desejo de ter uma casa na árvore quando eu era criança. E olha que se eu tivesse uma árvore dessa bem grandona minha, num terreno meu, eu acho que eu ainda iria fazer uma casa na árvore para mim, porque deve ser muito legal ir lá, ficar lá, ter um momento a sós com a natureza, agradecer a Deus pela vida, pelo dom da vida, por tudo, ficar ali refletindo na vida da gente, né? Lendo um bom livro e descansando um pouco, deve ser uma delícia. Mas vamos lá, nós vamos começar hoje a falar das plantas. Então, as plantas, elas também são chamadas de vegetais, né? São seres vivos também, têm vida. Planta tem vida, professora? Tem, as plantas têm vida, mas elas não andam, elas não falam, elas não fazem barulho, né? Os animais também não falam, mas eles emitem sons, né? Elas não dão filhotes, será? É isso tudo que a gente vai aprender hoje, porque hoje no decorrer de mais algumas aulinhas, né? As plantas, elas também são chamadas de vegetais e são consideradas seres vivos. Por quê que elas são seres vivos? Assim como os animais, como eu e você. Porque elas nascem, elas crescem, elas reproduzem. Que isto quer dizer, reproduzir? Elas dão outras plantas, nascem a partir de uma que já existe. Então, quer dizer que elas se reproduzem, assim como os animais. Elas se reproduzem e elas também, quando chega ao final da vida delas, que elas já têm muitos anos, elas também morrem, assim como eu, assim como você. Então, por isso que as plantas, também conhecidas como vegetais, elas são consideradas seres vivos. Vamos observar essas imagens agora. Olhem bem para cada uma dessas imagens. Essa imagem aqui eu tenho um tipo de planta, aqui na praia eu tenho outro tipo de planta, aqui na beira desse rio eu tenho outro tipo de planta, aqui eu tenho uma lavoura, uma plantação, aqui parece ser um lago e tem outros tipos de planta, e aqui parece ser uma área bem deserta, né? Desértica, e eu tenho apenas uma vegetação bem rasteira. E aí, gente, as plantas que estão nesses ambientes, elas são iguais? Pensem um pouquinho. Claro que não, né, professora? A gente tá vendo tudo diferente aí. É verdade. Mas será que o ambiente em que ela vive faz elas serem diferentes? É claro que nós temos uma vasta diversidade de plantas, de vegetais, né? Mas existem aquelas espécies que apresentam as mesmas características, possuem mesmas características
diferentemente de outras que já possuem características, aspectos diferentes. E será que isso tem a ver com o ambiente em que elas vivem? Vamos conferir? Olha só, pessoal, tem a ver sim. Por quê? Porque dependendo do ambiente em que a planta vive, ela vai sofrer adaptações, elas vão se adaptando para poder resistir ou melhor dizendo, para poder viver nesses ambientes. Então, olha só, as plantas, elas podem viver em que ambientes? Elas podem viver no ambiente terrestre ou aquático, né? Como é o caso aqui do lindo ipê amarelo, né? Que eu já falei para vocês que é a minha árvore preferida. As plantas podem viver em ambientes aquáticos, tanto de água doce quanto de água salgada, né? Aqui nós temos essa planta que é conhecida como Vitória Régia, e a Vitória Régia é até uma planta que tem origem lá no folclore, né? Existe uma lenda sobre essa planta, enfim, não vamos entrar nisso agora. E também tem plantas que, claro, elas são terrestres, mas elas vivem presas no tronco de outras plantas, de outras árvores. Elas vivem sobre galhos, sobre troncos, elas podem se fixar em cercas, em muros, em hastes, né? A gente diz que são plantas aéreas. E essas plantas que dependem de outra para viver, elas precisam de como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra agora. Elas precisam de um outro ser vivo para poder se manterem vivas. A gente diz que elas são chamadas de parasitas. É o caso das orquídeas, das bromélias. Você já entrou numa floresta, ou você já viu sobre principalmente árvores que têm muito tempo, que elas são têm muitos anos, elas têm muitos parasitas, muitas outras espécies de plantas que estão vivendo sob a custa dela, né? Elas se instalam ali e retiram os seus nutrientes não do solo, como todas as plantas fazem, ou da água, né? E sim da outra planta que ela está se hospedando, né? Da planta hospedeira. E aí a gente diz que essas plantas são conhecidas como parasitas, né? As bromélias, as orquídeas, a barba de velho, vocês já viram aqueles musgos, né? Tem outras formas de vidas que também não são plantas, os líquens, enfim, mais pra frente vocês vão aprender sobre tudo isso. Mas então elas podem viver na terra ou na água, e elas podem também viver sob a dependência de outra planta, né? Muito bem. As plantas, elas ainda podem ser encontradas em ambientes bem hostis, como é o caso dos desertos, que a gente tem plantas de deserto, né? Os cactos, os coqueiros, as palmeiras, alguns tipos, né? Esse tá ali bem isolado. E plantas, né, que vivem em regiões geladíssimas, né? Regiões que nevam bastante. E nessas regiões, uma das características das plantas é que na estação que antecede o inverno, que é a estação do outono, essas plantas elas perdem totalmente as suas folhas. Por quê? Porque a temperatura é tão baixa que elas têm que ficar ali só com o tronco, evitar ali a parte que se expõe ao ambiente, que são as folhas, né, das árvores, para poder resistir. Então, por isso que elas ficam assim, ó, desse jeito, peladinhas, sem nenhuma folha. Bom, as plantas, pessoal, elas possuem uma capacidade, então, de sobreviverem em diferentes locais. Por quê? Possuem adaptações específicas. Então, aqui a gente procurou algumas plantas que se adaptam, olha só. É o caso dos cactos. Os cactos, quem já viu um cacto? Muita gente tem em casa, nos vasinhos, né?
fazendo a ornamentação da sua casa, ornamentando a casa, deixando a casa mais bonita, cheio de vasinhos de cacto. Eu também acho eles muito lindos. Mas as folhas dos cactos, elas se adaptaram, elas se transformaram em espinhos. Por quê? Porque como essa planta é uma planta que vive numa região muito quente, numa região desértica, que quase não chove, que tem escassez de água, ela tem que evitar a perda de água pela evaporação, pela transpiração. E quem faz isso na planta? Nós vamos ver depois, são as folhas. E aí, essa planta, ela transformou as suas folhas, ela foi se adaptando até que as suas folhas ficassem dessa forma, como no formato de espinhos, para evitar a perda de água para o meio ambiente, né? Para o ambiente que ela está vivendo. Aqui, ó, nós temos como é que eu vou dizer? Parece um fio de linha. Isso aqui são chamados de gavinhas. É muito comum a gente observar gavinhas em plantas que que vivem assim, como é que eu vou dizer? Que crescem muito e elas têm uma estrutura muito fraca, né? Elas precisam se apoiar. Tem alguns vegetais, por exemplo, o feijão de vara, a vagem, até os agricultores colocam assim hastes de madeira para ela poder ir se apoiando e ir crescendo, e aí ela vai se segurando nessa haste e ela vai crescendo. São as gavinhas, né? Também são adaptações das plantas. Outras plantas, né, com raízes abundantes, absorvem maior quantidade de águas e nutrientes, então de acordo com o ambiente em que ela vive. Outras, com folhas pequenas, perdem menos água por transpiração. Então, vai depender do local em que essa planta está vivendo. Ela é típica dessa região, ela pode viver ali porque ela tem adaptações para resistir as intempéries, né? As diferentes como é que eu vou dizer? As diferentes intempéries do clima, muito quente, muito frio, úmido, seco, com abundância de água, com escassez de água, né? Com bastante umidade, sem umidade e assim vai. Bom, olha só, você sabia que plantas como os manguezais, isso aqui são mangues, ó, eles vivem naquela área ali da desembocadura dos rios, quando o rio vai chegando se encontrando com o mar. Essa é a região dos mangues, eles vivem nessas regiões próximo à foz do rio, né? Quando o rio vai desembocar lá no mar. E aí, o que acontece? Como eles vivem numa área que ocorre diariamente alagamento, né? Ocorre a cheia, o aumento da maré e a vazão da maré, né? Tem 2 vezes no dia isso acontece. O momento que a maré sobe e o momento que a maré baixa, né? E isso acontece 2 vezes durante um dia. E aí, o que acontece com essas plantas? Elas criaram as raízes delas, elas ficam para fora, elas crescem para cima. Para quê? Para poder retirar o oxigênio do ar, porque senão vem a água e aí elas morrem. Elas não conseguem retirar oxigênio da água. Como é o caso dessas plantas aquáticas aqui de baixo, ó, que retiram oxigênio da água para sua sobrevivência. É o caso das algas, né? Plantas marinhas. Enfim, então vejam como as plantas, como há uma riqueza de características, uma diferença entre as espécies, né? Adaptações, características para viverem em ambientes diferentes. Bom,
As plantas também, elas podem, quanto ao tamanho, né? Elas podem ser bem pequenas, como é o caso aqui, ó, de uma plantinha rasteira vivendo entre as rochas da praia, né? Aquelas pedras lá na área litorânea, lá da praia, onde crescem os capinzinhos, dá uma florzinha lá pelo meio. Ou elas podem ser gigantescas, como essa árvore aqui, ó. Podem pesquisar na internet, a samaúma, ela é uma árvore típica da Amazônia. Olha ali as crianças, isso aqui são as raízes dela, ó. Olha o tamanho dessa árvore. Gente, isso é gigante perto da gente, né? É gigantesca mesmo. E também como o cajueiro gigante. Vocês já ouviram falar no cajueiro gigante? Esse cajueiro, ele está localizado no estado do Rio Grande do Norte. É lá no norte do Brasil, lá em cima, na cidade de Parnamirim. E ele também é algo assim muito curioso, porque a partir dele ele foi crescendo tanto que a sua copa, ela foi criando assim, ó, galhos para baixo e foi se fixando no solo como se fossem novas raízes e desenvolvendo mais copa. E ele foi aumentando, se alastrando. Dizem que no local onde ele está, lá no local onde ele se encontra nessa cidade, a área dá quase um campo de futebol, a área que ele ocupa, né? Então vejam que coisa linda, que diversidade, que natureza fantástica é essa que nós temos, né? Plantas de todos os tamanhos, desde pequenas a gigantescas. Claro que a gente tem as medianas ali no meio, as médias, as pequenas, de pequeno porte, as médias, as grandes e as gigantes, né? Como é o caso dessas aqui. Também as plantas, algumas espécies, elas podem viver pouco tempo, como é o caso do tomateiro, né? Uma planta como os pés de tomate, que vivem muito pouquinho tempo, dá ali o tomate e depois logo a planta se acaba em si, né? Morre. E há outras que vivem milhares de anos, como é o caso das sequoias. Essa é outra árvore encantadora. Olha quantas pessoas estão ali na parte da frente da foto, 5 só, né? 5 pessoas com os braços abertos, abraçando essa planta, gente, essa árvore. É gigante, né? E essa árvore, ela é centenária, milenária. Ela vive milhares de anos. Bem curioso, né? Se vocês quiserem pesquisar também sobre a sequoia, sobre as sequoias, fiquem à vontade. Algumas plantas, elas nascem naturalmente no ambiente, pois as suas sementes, elas são levadas para outros lugares através do vento, da água da chuva, ou mesmo os próprios animais fazem esse trabalho, né? Animais que comem essa sementinha e depois vão evacuar, né? Fazer o seu cocôzinho lá em outro lugar. Depois a sementinha vai brotar lá naquele lugar onde aquele animalzinho defecou. Ou ele vai carregar com ele essas sementes e vai soltar ela pelo caminho, enfim. Assim, a maioria das plantas nascem naturalmente, mas há outras plantas que nascem porque o ser humano semeia e cultiva. É o caso das lavouras, né? Das plantas que nós nos alimentamos hoje em dia. Utilizamos para nossa alimentação, né? Bom, vamos ver então a importância das plantas. Olha só, por que nós devemos cuidar das plantas, gente? Porque elas servem de abrigo. A primeira importância, o primeiro motivo, né, para nós cuidarmos das plantas. Elas servem de abrigo para animais e para o solo. Olha ali, casa, ó, de passarinhos, principalmente, de mamíferos como macacos, né? Olha aqui, ó, o bichinho preguiça, né? Ai, que coisa fofa, koalas, né? Esse aqui não é o bicho preguiça, é a koala. Gente, então, primeiro motivo
primeiro motivo para considerar as plantas muito importantes. Abrigo para os animais e também para o solo, porque um solo que tem plantas é um solo que não vai sofrer com as intempéries do clima, né? Com a chuva, não vai ter erosão nesse solo, os nutrientes vão fixarem nesse solo, vai ter água nesse solo, esse solo vai ser renovado também. A planta tira do solo, mas ela também ajuda o solo, né? Então é abrigo para animais e solo. Ela também, as plantas são importantes, um segundo motivo para a gente considerar as plantas muito importantes é porque elas servem de alimento, tanto para nós, seres humanos, e para muitos animais. Olha que lindo! Eu procurei pegar umas imagens bem lindas para vocês se deleitarem. Coisa mais linda, né? Pena que ele está ameaçado de extinção. Olha a girafa aqui comendo. E até uma lagartinha, que ela também precisa de planta para sobreviver. As lagartas, às vezes a gente mata elas, né? Tá na folha de uma árvore, de uma planta da sua casa, tá comendo lá a folhinha, aí você tira e mata ela, geralmente, né? Porque a gente não quer que ela come as folhas. Quando a gente bate nela, que ela esmaga assim, sai só um líquido verde, porque ela só se alimenta de folhinhas, querida, né? Então, elas servem de alimento para nós, as plantas, e para muitos animais, e também serve de alimentos para os animais que nós utilizamos para nos alimentar, né? Então, é uma cadeia, uma corrente. Mais um motivo para elas serem importantes: fonte de alimento, fonte de abrigo para animais e solo, fonte de alimento para seres humanos e animais. Outro motivo: construção de objetos de madeira. Nós podemos construir muitos objetos de madeira, como móveis e casas, além de outros, e também fazer o papel. Tudo isso depende das plantas. Então, sem elas, nós não poderíamos fazer os objetos, os artigos de madeira que a gente faz, né? E também não teríamos o papel, porque o papel vem das plantinhas. Então, olha a importância da gente também evitar o desperdício de papel, né? Outro motivo muito lindo, muito importante: o paisagismo, né? Elas embelezam os ambientes onde elas estão. Nós utilizamos plantas para decorar festas, decorar a casa, os nossos jardins, as praças. Um ambiente que tem planta tem vida, é acolhedor, é aconchegante, é colorido, é perfumado, né? Então, outro motivo muito importante para considerar, né? Embelezam o ambiente. Vamos para o próximo. E o último. O último motivo, que eu considero o mais importante deles todos. As plantas, né, elas realizam o processo chamado de fotossíntese, que lá nos anos posteriores vocês vão aprender do que se trata. Mas a fotossíntese nada mais é. As plantas, elas retiram do ar atmosférico esse ar que se encontra aqui à disposição para todos nesse planeta. Elas absorvem os gases poluentes, né? Principalmente o gás carbônico, e ela utiliza o ar ruim. Olha como ela é generosa. Ela utiliza o gás poluente e devolve o gás oxigênio. Esse gás que é indispensável na respiração de muitos seres vivos, como nós, seres humanos, e os outros animais. Então, vejam como as plantas são generosas com a gente. Olha só. E como muitas vezes nós maltratamos, nós as tratamos, né? Tratamos as plantas com indiferença, com negligência, com atitudes impensadas, né? Como as queimadas.
né? Os homens que queimam a mata para limpar, para deixar limpo, além de estar prejudicando o solo, tá tirando as plantas que são abrigos dos animais, né? Tá deixando o solo ali nu, disposto a sofrer com o processo de erosão, tá derrubando, tá destruindo alimento de animais e seres humanos, está destruindo, claro, o desmatamento, eles desmatam, fazem o corte da madeira para fazer cada vez mais objetos de madeira, móveis, casas, papel, né? Mas tudo isso de uma maneira inconsciente. Nós precisamos tirar de uma forma sustentável, sempre plantando novas árvores para que haja um consumo, uma retirada da natureza e a devolutiva para a natureza, para que esse processo seja feito de uma forma equilibrada, né? Mas ela é muito generosa e além de nos fornecer alimento, de embelezar os nossos ambientes, de nos proporcionar fazer objetos tão lindos, né? Porque a madeira é tão nobre, peças de madeira, móveis de madeira, né? O papel que, meu Deus, o que a gente faz sem papel, né? E principalmente, elas respiram, elas absorvem para si o gás poluente e devolvem para nós o dom da vida, que é o oxigênio, né? Então, hoje nessa aulinha, nesse vídeo, a Pro deu uma introdução sobre as plantas, sobre vamos recapitular, né? Onde que elas vivem, vamos rever aqui os slides. Vimos que as plantas são consideradas seres vivos porque elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem, né? São também chamadas de vegetais. Elas podem temos diferentes espécies de plantas, né? Porque elas vivem em ambientes diferentes e aí elas se adaptam para viver nesses ambientes, seja na terra, seja na água, seja na dependência de outro vegetal, de outra planta. Elas também podem viver em ambientes bem hostis, como os desertos e as regiões geladas, onde neva bastante, onde fica praticamente boa parte, quase metade do tempo, né, do ano congelada. Então nós vimos algumas adaptações delas, que elas fazem para poder viver nesses ambientes. Nós vimos que em relação ao tamanho, nós temos também plantas muito pequenas e plantas que são consideradas gigantescas. Nós vimos também que as plantas podem viver pouco tempo, mas também há plantas que são milenares, como é o caso das sequoias. Nós vimos que elas podem nascer naturalmente no ambiente, né? Através da dispersão das suas sementes por meio do vento, da água, da chuva, ou mesmo por meio dos animais. E vimos também que as plantas outras nascem porque o ser humano semeia, né? As semeia e as cultiva. Nós vimos também a importância, os motivos para nós considerarmos as plantas tão importantes. Primeiro, porque ela serve de abrigo para os animais e para o solo. Segundo, porque ela fornece alimento para os seres humanos e para os animais. Terceiro, porque podemos construir muitos objetos por meio da madeira extraída, né, das plantas, fazer casas, móveis, outros objetos, papel. Vimos também que elas ornamentam as nossas cidades, as nossas praças, os jardins, as nossas festas, as nossas casas. E o mais importante, elas purificam o ar atmosférico, absorvendo gás tóxico, né, gases poluentes e devolvendo o gás oxigênio. Muito bem.
Por hoje é isso. Na semana que vem nós voltamos a falar mais sobre as plantas.